Em 10º lugar, coelho gigante. Os exploradores de mapas ficaram loucos quando viram esse coelho rosa, esquisito, no meio do nada, nas montanhas da Itália. E logo começou a surgir um monte de dúvidas a respeito dele. Uma dessas dúvidas é do porquê dele estar jogado no meio do nada, do jeito que ele está. E uma outra é o modo ao qual ele foi produzido, já que qualquer um pensaria que ele foi feito de tijolos e cimento. Mas na verdade ele foi completamente feito em crochê por um grupo grande de pessoas, que são vietnamitas colecionadores de arte, chamados de Galetins. E o porquê dele estar jogado ali é simples, ele é uma galeria de arte e foi feito por eles para atrair turistas até o local, o que de fato aconteceu devido ao seu descobrimento no Google Maps. E se você for visitar o coelho, poderá até mesmo subir em cima dele, mas tem que ir visitá-lo logo, pois ele será removido de lá no ano de 2025, por motivos óbvios, a decomposição do seu material, que não foi feito para aguentar chuva e sol o tempo todo. Em 9º lugar, uma garota. Em 2019, quando esse tipo de coisa era uma total novidade ainda, algum explorador encontrou essa estranha imagem no Google Street View. Essa garota estava jogada ao chão, usando um vestido xadrez, e podia ser vista em diversas imagens do Google, sempre na mesma posição, e por conta disso muitos pensaram que ela estava morta. Então surgiu diversas teorias de que o carro teria fotografado uma cena de crime, e aquilo deveria ser avisado à polícia. Mas para surpresa de todos, em 2010, essa garota veio a público dizer que não estava morta, e que na verdade essa teria sido uma das primeiras pegadinhas do Google Maps. O nome dela é Zura Bibi John, ao qual possuía na época 10 anos. Ela estava brincando com alguns amigos na rua quando viu o carro da Google e decidiu fazer uma brincadeira, fingindo de morta para que o carro a fotografasse. Isso causou um rebuliço com os seus vizinhos, mas a sua mãe achou uma graça total, o que ela conseguiu fazer com um simples ato de se deitar no chão. Em 8º lugar, lábios. Alguém encontrou algo estranho no deserto do Sudão, que poderia ser uma espécie de obra-prima da natureza, que desenhou um par de lábios no meio das suas areias. Algumas pessoas pensaram se tratar de uma brincadeira feita por alguém que gastaria tempo, dinheiro e mas muito suor fazendo uma escultura gigantesca como essa no meio do deserto. Mas esses lábios são 100% naturais e ninguém tem nada a ver com isso. Toda essa escultura foi formada por colinas, e essa cor laranja da foto são na verdade rochas. E essas árvores que cresceram em volta como se fosse uma maquiagem, foi uma simples coincidência mesmo. Ninguém as pintou ali não. Em 7º lugar, descarte. Você viu o que uma garota deitada no chão pode fazer. Agora imagina o que um monte de corpos jogados em uma lixeira podem causar na internet. Em 2014, uma pessoa encontrou essa foto bem estranha no Google Street View, enquanto estava olhando algumas ruas do Chile. Os corpos parecem ter sido amarrados com fitas antes de serem jogados no lixo por algum cartel maluco que resolveu se livrar de quem sabia demais. Porém, ainda bem que essa não é a verdade. Tudo aquilo ali são restos de manequins que já não prestam mais. Todos eles vieram de uma loja de roupas que fica do outro lado da rua e que os colocou no lixo bem no dia em que o carro passou para tirar as fotos. Muitas pessoas pensaram que se tratava de corpos, porque o Chile é um lugar muito perigoso, que costuma ser controlado pelos cartéis de drogas, mas essas imagens foram retiradas em um dos lugares mais seguros do país, o que não faz o menor sentido. Em 6º lugar, zona militar. Todo mundo sabe que os militares bloqueiam as suas áreas no Maps, por motivos de estratégia, já que outros países podem usar essas imagens para espionar o outro. Porém, o maior cemitério de aeronaves militares, que incluem um monte de jatos, pode ser visto sem nenhum problema e por qualquer um, e esse lugar fica em Tucson, no Arizona. Se você der de cara com esse lugar, sem saber nada sobre a sua história, poderá pensar que se trata de uma espécie de aeroporto, ou quem sabe de uma espécie de depósito, mas infelizmente tudo o que vemos ali são só descartes de aviões,
aviões que um dia fizeram parte das Forças Armadas Americanas, que poderiam ser tanto a aeronáutica quanto da marinha. Ou seja, não existem aviões civis ali, somente aviões militares, que já não funcionam mais, ou que possuem problemas muito graves, além, é claro, dos antigos, que foram substituídos por uma nova frota. Estima-se que existam pelo menos 4.200 aviões abandonados no local, e eles estão no meio do deserto, porque ali é sempre seco, impedindo que os aviões apodreçam, podendo então usar algumas de suas partes depois. Em quinto lugar, trilha de sangue. Se você ver essa imagem, pensará que o cara trouxe um corpo até essa parte do lago só para se livrar dele, o jogando na água, mas a verdade é muito mais doce e simples do que isso. O que seria um corpo é na verdade um cachorro molhado que estava brincando com o seu dono no lago. E não, ele não está morto ou sangrando, e sim molhado, como eu disse. A madeira muda de cor quando está molhada, e essa daí ficou bem mais vermelha do que ela já era. Simples assim. Em quarto lugar, bagulho estranho. Imagina você passando pela rua, olhando essas casas à sua volta. Quando vê essa imagem, com toda certeza você apressaria o passo. Muitos se perguntam o que diabos estava acontecendo ali, e se aquilo era uma espécie de alienígena, monstro, ou seja lá o que for. Porém, essa coisa é só um assusta-vizinhos mesmo, feito por algum artista que resolveu o colocar na sua sacada, junto à sua bicicleta, como se fosse uma referência ao filme ET. Em terceiro lugar, menina estranha. Tá, essa imagem é muito esquisita, porque mostra uma garota em um dos templos maias, com uma perna parecida com a de um canguru. E não, essa garota não é deformada, ou uma espécie de experimento alien perdido no mundo. As câmeras do Google não são únicas, e sim um monte delas em uma coisa só. E essas toneladas de fotos que são retiradas por elas, depois são unidas por um programa de computador, que faz a leitura como se fosse um humano. Ou seja, ele monta as imagens da esquerda para a direita, de cima para baixo, e isso às vezes pode gerar alguns bugs bem estranhos, como esse daí, em que a garota deve ter se mexido durante uma tomada de fotos e acabou tendo o corpo montado dessa forma. Em segundo lugar, burrinho. Essa não é só uma foto, e sim uma sequência de imagens que contam uma história, que a princípio é bem esquisita. Se você for para lugar nenhum em Botsuana, você verá um burro que está de costas para as câmeras da Google. Então, se você clicar para frente, verá o burro jogado no chão. Muitas pessoas pensaram que o carro da Google acertou ou raspou no coitado do burro, o fazendo cair no chão com dor, e alguns até chegaram a dizer que o pobre animal tinha sido morto pelo carro. A teoria surgiu no Twitter primeiro, e logo diversos jornais online começaram a publicar essa notícia aos montes, forçando o Google a explicar essas imagens em menos de 24 horas após o alarde. Eles disseram que o burrinho estava apenas tomando um banho de areia, e isso é muito comum entre esse tipo de animal em lugares quentes, como era o caso. Eles fazem isso o tempo todo, para se livrar de mosquitos e outros tipos de pragas que vivem em seu corpo. E bem, de acordo com a primeira foto, o burrinho nem estava perto o suficiente para ser acertado pelo carro. Em primeiro lugar, nave. Em 2017, algumas pessoas encontraram esse OVNI no meio de uma floresta na Romênia, e logo diversas pessoas foram à loucura atrás desse objeto. Mas para o azar de todos eles, só foram lá para quebrar a cara, porque o que eles encontraram foi isso daqui, um lugar construído com uma arquitetura muito singular e que